forma resumida, podemos dizer que a questão da criação do Fundo Soberano em Moçambique, antes de nós decidirmos sobre isso, precisávamos analisar, né, os outros países, né, vermos quais são as suas experiências e em que momento eles criaram o Fundo Soberano, quais eram as suas condições quando criaram o seu Fundo Soberano e também ver quais são as características macroeconómicas favoráveis à criação de um Fundo Soberano. Então foi isso que nós analisamos e chegamos à conclusão de que do momento, tipo 2019, 2020, e se os indicadores continuarem ao nível em que estão, com o déficit da conta corrente, com o nível, por exemplo, em que estamos de exportação de combustíveis, não é oportuno, do momento, agora que estou a falar, criar-se fundo soberano. Ou seja, é preciso as variáveis macroeconómicas evoluírem até um nível em que os países que criaram fundo soberano tiveram sucesso. Os países que criaram fundo soberano associado à exportação de petróleo e gás natural tiveram sucesso e nós seguirmos esse exemplo por forma a não cometer, por exemplo, os erros que já foram cometidos e por forma também a criarmos um fundo soberano que realmente seja eficaz no sentido de se traduzir nos objetivos pelo qual será criado. Então, em termos gerais, nós primeiro procuramos determinar quais são os determinantes da criação, o que é que fazem os países criarem fundos soberanos, e nós vimos, são os recursos naturais, é o excesso de entrada de divisas, e para isso tínhamos que olhar para o caso de Moçambique, o que é que poderá fazer criar fundo soberano, e nós vimos que Moçambique é um potencial exportador de gás natural, será o terceiro maior exportador de gás natural do mundo, então é inevitável que percorra este caminho da criação do fundo soberano, mas a ideia, qual é o momento certo? Não é logo que tu começas a exportar que, por exemplo, crias o fundo soberano. E não é qualquer momento em que se pode criar o fundo soberano. Então, é preciso encontrar um momento ótimo, um momento ideal. Não muito antes, para não acarretar custos administrativos do corpo de gestão do fundo, pagar PCA, pagar diretores, não sei se estamos a entender isso. E não muito depois, porque pode ser tarde demais, enquanto já estamos a observar os riscos de não se criar o fundo soberano. Então a ideia é encontrar um momento certo em que vamos administrar a dose, né? No momento certo, para termos o tempo de a dose administrada surtir efeito e minimizar os impactos negativos da exploração de recursos naturais quando não há gestão do excesso de entrada de divisas, para minimizar a doença holandesa. Doença holandesa, até o nome diz, é uma doença, então precisamos de uma cura, né? Precisamos de alguma medida preventiva. E o Fundo Soberano é uma medida preventiva, mas é preciso saber quando administrar para o efeito, para termos os efeitos desejados, não termos efeitos colaterais negativos de ser muito antes, de ser muito depois. Então, de forma resumida, é isto que o trabalho traz e concluímos que Moçambique realmente está no momento certo de se discutir, de se amadurecer o tema sobre os fundos soberanos, discutir as políticas, os modelos de gestão, as instituições que serão envolvidas, as regras de jogo, e definir formas de criar um mecanismo de gestão do fundo que realmente traduza os objetivos pelo qual será criado. E não só, estamos no momento oportuno até para podermos fortalecer as instituições. Falou-se muito de fraqueza institucional, as instituições já a estes níveis de governação ainda não é das melhores. Então, temos o tempo necessário para amadurecer questões de base. Questões de base, para quando nós formos a criar, as condições sejam realmente as ótimas, as ideias que vão se conduzir ao sucesso do Fundo Soberano de Riqueza de Moçambique.